chamados anos ocultos na Bíblia escola. Alguns declaram que são 8 anos. Então vamos lembrar, quando você estiver estudando história, você tem que tomar cuidado com o tipo de data que o historiador está tratando. Você vai encontrar a data no sentido já corrigida. Ou seja, Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Então a história tem uma alteração na data de 4 para 5 anos. 4 anos. A Bíblia cronológica, ela está adotando a cronologia já corrigida. Portanto, Jesus foi crucificado no ano 29, aos 33 anos de idade. Então você tem que pensar, porque como alguém pode ser crucificado com 33 anos de idade no ano 29? Né? Essa diferença de 4 anos é a diferença da correção do calendário gregoriano. O que está acontecendo? Há historiadores que estão pegando o calendário normal. Nós estamos no ano 2010, tá? Então, a biografia do John Pollock, que fala sobre Paulo, ele, pelo que eu estou entendendo, ele está usando a cronologia normal, não a corrigida. Portanto, ele coloca, aliás, a Bíblia cronológica está usando a cronologia já atualizada. Ela coloca a conversão de Paulo no ano 37. E o John Pollock coloca a conversão no ano 32. Está dando uma diferença de 5 anos. Tá? Então, pela Bíblia cronológica, o ano da morte de Estevão é 35. No livro sobre o apóstolo, vai estar no ano 30, tá bom? Para corrigir, porque senão se você for ler alguma coisa, aí você vai ver diferença de datas, você vai quebrar a cabeça. Então estou dando esse ajuste aí para vocês compreenderem. Então, como aconteceram as coisas? Nós temos, uns vão dizer que o apóstolo Paulo perseguiu os irmãos logo após a morte de Estevão por poucos meses, tá? Já pela cronologia da Bíblia cronológica, vai dar um tempo de 2 anos. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que uns vão dizer que como Roma era a senhora de tudo, eles não queriam conturbação no sistema de governo deles. Então, dizem alguns que é provável que a perseguição não durou mais do que meses. Pela cronologia da Bíblia cronológica, está dando uma diferença de 2 anos, ou seja, em 2 anos foi o tempo que ele perseguiu, matou gente, mandou negar a Jesus, destruiu famílias, foi tudo isso que ele fez, foi um carrasco, tá? Como você sabe, daí ele chegou em Damasco e aconteceu a conversão, certo? Da conversão, ele entra em Damasco e passa 3 dias. Dali, ele vai para a sinagoga, tenta pregar, há aquela confusão, ele se refugia entre os irmãos da própria igreja de Damasco, com muita confusão e ainda com o pé atrás quanto a ele. Aí o Espírito declara a ele, estou pulando a parte que Ananias foi lá restaurar a visão, tá? Estou passando correndo, que isso aí vocês já sabem. Então daí o Senhor fala em Espírito para ele para ir para a Arábia. Ele vai para a Arábia e fica, segundo ele mesmo declara, fica 3 anos. Nesses 3 anos no deserto da Arábia, ali é o momento em que Jesus vai conduzir todo o ensino que ele já tinha sobre as Escrituras, ele vai fazer uma releitura, uma revisão, mas agora enxergando Jesus como o Messias, o Senhor. E recebendo de Deus uma forma para pregar aos mais simples. Como ele mesmo falou um dia, ele desce à altura ou ele sobe à altura da pessoa. Para os grandes, ele se faz grande. Para os pequenos, ele se faz pequeno para ver se ele ganha alguém para Cristo. Dados esses 3 anos, ele vai para a sinagoga, tenta pregar, dá uma confusão e o rei Aretas pede a cabeça dele. Então ele tem que novamente fugir. Ele volta para Damasco. Em Damasco ele volta para a sinagoga, procura firmar a fé, mas ali novamente havia um tratado entre a Arábia com os de Damasco, e aí os anciãos perceberam que se eles tentassem matar Paulo, eles poderiam ser mortos se fossem descobertos.
Então eles subornaram em dinheiro o chefe que representava a Arábia e deu ordem para que os soldados dele, aquele que foi subornado, mandou pegar Paulo, porque foi dito que lá na terra dele havia um prêmio pela cabeça desse homem. Então ele recebe propina para poder levar Paulo para fora da cidade e matar. Alguém ouviu isso, o Espírito de Deus permitiu que vazasse essa informação. Então ele, sabendo disso, é aquele momento que ele vai para a casa de um dos irmãos, que a casa se projetava para fora do muro da cidade, e descem ele num cesto. Ali que ele vai tentando procurar a estrada, ele pega a confirmação: agora eu vou para Jerusalém. Para fazer o quê? Ele queria conhecer o apóstolo Pedro. Ele queria agora se inteirar de como Jesus era, o que ele fez, e todo o comportamento dele, psicológico, todo o comportamento emocional dele, todo o comportamento real, principalmente mediante as Escrituras, que de fato iria comprovar que ele era o Messias. Ele mesmo declara que ele ficou 15 dias com Pedro, e ele não viu a nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão de Jesus. Acabou esse período, o que aconteceu? Deu um novo problema em Jerusalém, e para ele não ser morto, os irmãos têm que colocar ele lá no mar e mandar ele embora. Então ele vai para Tarso, primeiro vai até Cesareia ele vai para Tarso. Chegando em Tarso, acontece a briga em família. Ali ele deve ter sido provado de tudo quanto era tipo, tá? Aonde houve um racha em família, aonde ele foi deserdado. Então ele ficou sem família. Por que você está falando isso? É importante agora, que nós vamos chegar na igreja de Antioquia, que você entenda como que Jesus é aquele que restaura a minha alma, tá? Para alguém ser enviado, ele é aprovado, mas ele também é tratado, tá? Eu estou relembrando isso para você entender por que a Antioquia foi importante na vida deste homem. Ficou muitas marcas. Nós já falamos no sentido psicológico, tudo isso que ocorreu com ele, por que era necessário ele ser provado dessa forma. Bom, daí não sobrou outra coisa para ele a não ser ir para as montanhas dos Montes Salvos. Ali ele ficou em uma caverna. No culto passado, nesse ponto da história, eu fiz uma relação para vocês em relação ao profeta Elias, que também se refugiou numa caverna. É aqui nessa caverna, lá para Elias, Deus mandou Elias sair de lá. Vocês lembram que ele havia morrido os profetas de Baal, e havia uma sentença de morte para Elias, tá? Lembram disso? Deus manda ele sair dali, manda ele retornar e dá 3 missões para ele. Uma missão: ungir o novo rei de Israel, ungir o rei da Síria e colocar Eliseu como sucessor dele, como profeta. Ele fez essas 3 coisas. Lembrando que quando o apóstolo Paulo estava em Jerusalém naqueles 15 dias, cumpre o que Jesus havia falado para Pedro: quando te converteres, vai e confirma teu irmão. Foi Pedro que confirma o irmão Saulo, agora chamado Paulo. Confirma todo o relato, toda a história, andando, conversando, mostrando os locais, trazendo de volta a palavra viva. É bom lembrar que naquela época as coisas não eram somente escritas em livros. Tudo que era feito em ensino eram as pessoas que tinham andado com Jesus, visto Jesus, receberam da própria boca de Jesus, e eles mantinham esse relato fiel e iam passando de um para o outro sem alterar nada. Não é como nós conhecemos hoje: quem conta aumenta um ponto, tá? Naquela época, os judeus, os gregos, o historiador Joséfo, ele fala que os gregos e os outros de outras nações, quando vão contar alguma história, eles floreiam demais, eles exaltam, puxando sardinha para o lado deles. Então o próprio Joséfo fala: eu estou me propondo a contar os fatos do jeito que eles foram. E os judeus, eles preservaram isso desde o Velho Testamento.
Tá? Eles preservaram essa história de tão somente falar aquilo que de fato aconteceu. Então Pedro confirma a história de Jesus, os 3 anos de vida na terra, do jeito que literalmente foi. Tá? Agora, este homem está lá nessa caverna, refugiado, sozinho, sem família, sem esposa, sem filho, sem dinheiro, passando fome. Onde acha isso? Em Coríntios ele vai falar que ele passou fome, passou sede, que ele teve vários problemas. Ali ele dá um relato de todas as coisas. É nesse período, em torno de 8 anos, que provavelmente ele sofre 3 naufrágios. Ele conta e os outros, me parece que ele fala 5. Aliás, agora não estou me lembrando se é 5 ou se é 3. Parece que é 5 vezes que ele recebeu a quarentena, né? As chibatadas. Ele também teve problemas com o naufrágio. Nós sabemos em Atos aquele, quando ele estava sendo preso, que ele cai naquela ilha e a cobra morde a mão dele. Vocês lembram disso? Esse ele conta. Os outros 2, provavelmente, os historiadores concordam e acreditam que isso ficou neste período de 8 anos, porque nos Atos dos Apóstolos ele não menciona mais nada e nenhum escrito dele ele comenta mais nada. Nesse período de tempo, eu disse para vocês a associação que se faz na vida dele com o ministério do profeta Elias e do profeta Eliseu. Nós tínhamos parado aí. O que acontece nesse período de tempo? Acontece que a igreja, desde a relação de anos com a partida de Estevão, por mais que se tentou calar a boca do povo de Deus, não conseguiu calar. A perseguição foi de tal maneira que o pessoal foi se espalhando. E por onde eles iam de boca aberta, não boca fechada. E a igreja, portanto, chegou em Antioquia, cresceu em Antioquia, a tal ponto que chegou notícia lá em Jerusalém. E em Jerusalém, Pedro, Tiago era líder da igreja, Pedro e João, os 3 como colunas. Quem fala isso é o próprio Paulo, ele fala isso em Gálatas. Os 3 colunas da igreja, o que eles decidem? Pegam Barnabé. Lembra que Barnabé foi aquele que quando Paulo chegou lá em Jerusalém, ninguém aceitou ele. Ele foi rejeitado. Foi Barnabé que pegou Paulo, ouviu a história. Como ele tinha muita ligação com Pedro e com Maria, mãe de João Marcos, que era ligado a Pedro, João Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Ele ouviu a história de Paulo, testificou no coração dele e levou a Pedro e falou: ouve a história dele porque isso é verdade. A partir desse ponto que ele foi aceito. Então Barnabé volta na história agora, porque eles pegam este homem, o Barnabé, e colocam para pastorear a igreja em Antioquia. Antioquia, na Síria. Naquela época, segundo a história, havia dentre o governo romano 24 cidades chamadas Antioquia. Aqui na Bíblia vai se falar dessa Antioquia da Síria e depois, na primeira viagem de Paulo, ele vai parar lá na Antioquia da Psídia. Essa cidade de Antioquia, quando nós falamos para vocês aqui, há pouco tempo atrás, no período interbíblico, quando nós falamos sobre os 4 generais que herdaram o reino de Alexandre o Grande, cumprindo os capítulos de 8 a 11 de Daniel, quando fala daquele urso peludo, tá? Vocês lembram que foi falado no nome de Seleuco? Aquela região na Síria chama Seleucia, tá? Por que Seleucia? Vem de Seleuco, Nicator, primeiro. É o general, filho de um outro general de Alexandre, Antíoco. Então ele, no ano 300, ele edificou a cidade de Antioquia em memória do pai dele, tá? Antioquia vem do nome Antíoco, um dos primeiros generais de Alexandre o Grande. Essa cidade, naquela época, sabe quantos habitantes ela tinha?
500 mil pessoas. Hein, Dirce? Muita gente, né? 500 mil pessoas. Muitas cidades da nossa redondeza aqui não tem 500 mil pessoas. Era uma cidade que, em termos de arquitetura, ela era belíssima. Em muitos aspectos, superava Roma. As ruas principais de comércio daquela cidade chegavam a extensão de 8 quilômetros. A rua era de mármore. Ao invés de a gente ter o asfalto nosso, era mármore e era cheio de colunas pela extensão da rua. Eram ruas e um tanto de outras vielas que tinham. Mas a arquitetura foi tudo muito bem pensado. Era uma joia para aquela época. 500 mil pessoas. Ali já havia muitas outras seitas. Foi aqui em Antioquia que se chamou o nome pela primeira vez de cristãos. É aqui que dá origem ao nome que nós trazemos até hoje. Nós somos cristãos. De onde surgiu isso? Na cidade de Antioquia. Mas dizem alguns que esse nome não foi tão somente porque eles falavam de Cristo, porque a palavra latina Cristo é ungido, tá? Mas havia uma outra palavra que é muito parecida com isso, pela tradução deles, pela fala deles, o latino e grego, que também o sentido era um sentido, aquele povo eles tiravam muito sarro, eram sarristas demais. Tá? E a palavra, também numa outra palavra deles, próxima a essa, dava a entender de fazer alguma coisa útil, de bom. Só que aquela cidade, aí que entra a sátira deles, porque aquele povo vinha de um regime da filosofia, que eles estavam tentando o quê? Simplesmente curtir a vida. E ninguém estava interessado naquilo que fosse bom. Eles queriam era o prazer, tá? Portanto, eles colocam o nome, chamam eles de cristãos, porque vem de Cristo. Eles acreditavam que não era uma nova seita e nem era um novo regime de judeus, mas eram judeus que estavam apegados à doutrina de Cristo, por isso cristãos. A cidade, veja que coisa interessante. Vocês pensam assim, o Ministério de Libertação que a igreja mantém nos dias atuais, muitos declaram, aonde tem essas coisas na Bíblia? Quando termina o Evangelho de João, ele mesmo declara que se tudo que Jesus fez e falou fossem escritos, não haveria livro para conter tudo isso. Agora você imagina, se fosse para falar tudo que se conhecemos de libertação hoje, se a Bíblia que nós temos hoje, alguém de vocês já leu a Bíblia inteira? Não, né? Você imagina se tivesse muito mais páginas. Se isso que nós temos, o povo não lê. O que nós temos aqui é o necessário para você ir para o céu e vencer o inferno. Vencer a morte, vencer o inferno, vencer o pecado. O que tinha naquela cidade? 8 quilômetros ao sul, essa cidade ficava a 26 quilômetros do mar. 8 quilômetros ao sul, havia um bosque, conhecido como Bosque de Dáfne. Essa Dáfne é Artemis. É uma deusa. É o culto da fertilidade. Em outros, você vai achar a palavra Astarote. Quando se fala Astarote, hoje você lembra de alguma coisa? Os livros do Daniel Mastral, do nosso tempo agora, conta sobre Satanás e os 4 príncipes que ele usa para o governo mundial, que vem da sigla Baal, B de Belzebu, A de Astarote, A de novo de Asmodeu e L de Leviatã. Esses 4 príncipes. Você vai ver que na história bíblica sempre você vai encontrar essas personalidades de cultos. Aqui você vai encontrar em Antioquia uma cidade que tinha as prostitutas cultuais. O que significava isso? Já tinha muito disso no Velho Testamento na porta dos templos. Havia as prostitutas
inclusive homens, homossexual. Um relacionamento sexual, às vezes dentro do templo, que seria como se fosse dentro da igreja hoje. Tudo isso era uma forma para banalizar, para que o diabo pudesse tirar sarro do nome de Deus, que é santo. Porque o diabo sabe muito bem que Deus declarou um dia para Abraão: seja você santo, porque eu, Senhor, sou santo. Agora, veja que o apóstolo Paulo, Barnabé chega nessa cidade, e em pouco tempo o ministério dele cresce, a igreja cresce bastante. E ele se lembra de Paulo. E ele então vai para 160 quilômetros para frente, ele vai chegar lá em Tarso e vai procurar Paulo. Ele demora para encontrar, mas ele encontra. E leva Paulo para lá com ele para Antioquia, e eles ficam ali educando a igreja na palavra de Deus por o período de 1 ano. Neste período de 1 ano, um jovem ali se converte, Tito, que ele vai entrar na história agora. Ali naquela cidade, como eu disse, havia muitas seitas, tá? Por outro lado, havia muita gente pobre, escravos, mas também tinha muita gente rica. É possível, segundo a história, que eles se reuniam aos domingos, o chamado dia do Senhor, e eles então tomavam a ceia do Senhor. O costume da igreja era todo domingo participar da ceia do Senhor. Essa questão de fazer ceia uma vez no mês, como a congregação faz uma vez no ano, como a Maranata fazia quando o Senhor revelar, olhando pela ótica da Bíblia, isso é errado, porque todo domingo, na verdade, o dia do Senhor, o ceiar com o Senhor, era feito todos os dias, mas eles adotaram o dia da semana, domingo, o dia do Senhor, para que tomassem junto, em comunhão com a igreja, a ceia. Hoje, a liturgia da nossa igreja atual não segue mais isso. Uns, conforme ensina a Ana Mendes, quer fazer dar tanta autoridade, poder, mostrar tanta santidade, entre aspas, essa santidade, que a pessoa, ela põe um valor num ato que vai acontecer uma vez no ano. Então isso é religião. Isso é fora do homem, não é do coração do homem. Porque no coração do homem cumpre Mateus 28, eis que eu estarei com vocês todos os dias. Então todos os dias é dia do Senhor. Todo dia eu renovo a minha comunhão com Deus, com Jesus. Todo dia eu participo da mesa do Senhor, tá? Por isso que a igreja, inclusive nós aqui, adotamos uma vez no mês. Por quê? Para não banalizar a ceia do Senhor. Já cansei de falar que quando Deus fala com a igreja, se o Senhor fala quase em todos os cultos, vai chegar uma hora que Deus está falando, você nem está prestando atenção. Você está sentado aí, está pensando em coisas bobas, porque aquilo ficou tão comum que você dispensa. Isso faz parte do ser humano. E o Senhor quer dar atenção a essas coisas, porque o Senhor tem que sempre manter o homem ativo na presença dele. E o homem, ele é muito dado à dispersão. O homem está sempre... A dificuldade de Paulo é que ele estava centrado. Ele olha para o alvo, ele não desvia. Ninguém tirava ele do caminho. Fazendo por semelhança, seria como aquela mulher, a sunamita, que quando ela vai atrás do profeta que tinha dado o filho para ela, o menino estava morto na cabeça dela, ela vai andando e não para falar com ninguém. Ela está com um objetivo único. Não está de conversa fiada com ninguém tira a atenção dela. Ela sabia o que tinha que fazer. O apóstolo Paulo, ele sabia o que tinha que fazer. Uma coisa que ele sabia é que Jesus o havia enviado aos gentios. Ainda nesse período de tempo, havia um conflito muito grande dentro dele. Veja, você pensa assim, Deus elegeu uma pessoa para fazer algo, aí Deus fez assim, tcham! Aí o homem sai, já sai prontinho. Isso é a tua cabeça doente que pensa isso. Porque Deus tem paciência. Ele trabalha na vida de um homem durante anos. Foi assim que aconteceu, inclusive com o apóstolo Paulo. Só de solidão, sozinho,
Segundo a história, 8 anos. Para outros, 10 anos. Para outros, 3, 4. Agora, se é 4, se é 8, se é 10, o importante é que ele sofreu um período de tempo sozinho, sem família, sem pai, sem mãe, sem filho, sem a esposa dele, sem ninguém. Estava totalmente solitário. Mas alguém não saía do lado dele. O Espírito do Senhor, Jesus e a presença de Deus como Pai. Ali naquela caverna foi que ele recebe a revelação do Evangelho que ele deveria anunciar. Aí, cumprido esse tempo, você pensa assim, que coincidência, né? Acabou de receber a revelação de Deus, o tratamento de Deus nesse período de tempo, tá? O que acontece? Chega Barnabé procurando Paulo, ou ainda chamando de Saulo, como o nome dele romano, lá ele era conhecido como Paulo. A maior autoridade na vida de Paulo diz que o nome romano dele era Gaio Júlio Paulo, que é o batismo romano. Então ele era conhecido como Paulo. O que não se sabe explicar é por que depois dessa primeira viagem, no começo da primeira viagem missionária, Lucas só fala dele como Paulo. Nós vamos chegar nessa viagem ainda só semana que vem, tá? Hoje nós vamos ficar só em Antioquia. Antioquia, portanto, havia esse bosque que eu disse, um bosque em homenagem, um bosque chamado Bosque de Davi, que vem de Ártemis, que é a mesma deusa, como se fosse a Diana dos Efésios, a mesma deusa Cibele, é deusa. A deusa deles, a fertilidade e o culto de prostituição que existia ali naquele lugar. Mas não parava aí a confusão. Como eu já disse, naquela cidade de 500.000 pessoas, tinha muitos pobres e tinha muitas religiões ali nos arredores. Mas também havia uma rocha mais abaixo da cidade, havia uma pedra grande que era um rosto, uma cabeça humana sem um rosto. E havia, imagina a pedra, a rocha, ela era o formato de uma cabeça humana, só que não tinha um rosto. Ali, eles acreditavam que ali era o portal. Era o portal por onde as almas passavam depois de mortas para ir para o inferno, para serem levadas. Agora, veja só, como que Deus faz as coisas, né? Foi justamente como que por debaixo dessa rocha, se pudéssemos dizer assim, em termos de localização na cidade, é ali que havia uma casa de um homem rico, convertido ao cristianismo, e era ali que a igreja se reunia em nome de Jesus. Aonde a rocha tem o rosto, anunciava que o povo ia para o inferno, foi justamente naquele lugar, abaixo, que Jesus começou a igreja de Jesus Cristo como reunião. A igreja era numa casa, tá? Você vai ver, a igreja sempre foi em casa. Você vai ver a Bíblia, a igreja em Laodiceia, a igreja em casa de. Ali, não sei se você compreende isso que eu estou falando, porque se tiver que explicar tudo, nós não vamos sair do lugar. O que eu estou querendo dizer? Aquele negócio é justamente um portal, do jeito que se fala hoje, do jeito que se ensina hoje. É um local para quê? Para que dá direito a demônios territoriais, para tomar conta de uma cidade. Com que direito? Para impedir que a cidade seja alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas não adiantou nada o diabo colocar aquele lugar, porque Deus, para envergonhar o diabo, faz com que a igreja comece a reunião dela justamente ali, debaixo daquela pedra. Ou seja, a alma agora passa pela pedra e ao invés de parar no inferno, para dentro da igreja. Olha, vocês ficam sacarem de quem não entendeu nada, mas vocês não veem
Que coisa gloriosa que é Deus trabalhando com a história, com as coisas. O diabo dá tanto valor a dia, hora, coisas que acontecem no universo, é tudo controlado. Ele usa a cabala para que cada coisinha seja feita. Aquela rocha tinha um significado muito importante para ele. E Deus, para envergonhar essas coisas que o diabo tenta, coloca a igreja de Jesus Cristo ali. Uma outra coisa interessante que ocorre aí, agora vamos ler aqui o começo do capítulo 13 de Atos, para a gente não ter que falar de cor. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha quem eram. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Olha aqui quem eram. Agora, por curiosidade, para você entender. Barnabé já sabemos quem é. Simão, por sobrenome Níger, deixa ele por último. Lúcio de Cirene, não se sabe nada dele. Manaém é um aristocrata, um homem idoso. E Saulo, que é o nosso Paulo. Agora, este Simeão, ou Simão, por sobrenome Níger. Níger é uma característica que indica que a pessoa é negra. Tá? O Níger é como se falasse africano. Tá? Sabe que este homem, este Simão, de sobrenome Níger, é um homem que chegou. Espera, o vento está batendo. Espera aí, deixa eu achar uma coisa aqui. Já volto a falar com você. Deixa eu achar aqui em Mateus um texto. Espera, eu estou ouvindo aqui na parte da crucificação de Jesus. Achei aqui. No verso 32 do capítulo 27 está escrito assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. É este Simão que está agora lá em Antioquia, porque fugido desde a época de Jerusalém por causa da perseguição de Paulo, ou seja, Saulo. Agora Saulo está ali como mestre na igreja, fazendo parte do ministério ali com Simão, aquele que carregou a cruz de Cristo, tá? Se converteu, está aqui agora como mestre, e ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo, que foi para Roma. E na carta aos Romanos, Paulo faz uma saudação específica a estes homens. Ou seja, Deus cura, Jesus cura a vida do apóstolo Paulo, dando a ele uma família, porque a mãe de Alexandre e Rufo, que é a mulher de Simão e a mulher dele foram como que pais adotivos. Adotaram, essa igreja foi importante na vida dele, porque ela devolveu uma casa, devolveu um lar, devolveu o governo como igreja, deu a presença do Espírito Santo, a amizade, tudo que foi tirado dele em Tarso, Deus dá a ele agora com aqueles que são de Cristo Jesus.
ali ele é cercado em amor, para curar a dor que ficou. Pegando o tempo atual, eu quero que você entenda isso, porque olha, Deus não dá ponto sem nó. Se você pensa que falar sobre a história é esquisito, é feio, nós estamos falando de uma história da Bíblia, de homens da Bíblia, e estamos mostrando para você como que Deus chama a pessoa, cura a pessoa, como que Ele trabalha paulatinamente, e vai, um grande homem, ele é treinado por Deus, ele não é feito do dia para a noite. E você tem que entender que você tem que perseverar nas suas dores, nas suas lutas, e você tem que estar com o teu corpo preparado a receber as marcas de Deus. O que está acontecendo aqui? Nós temos um psiquiatra que se converteu. Eu não posso falar para você se ele se converteu, qual é o tamanho dessa conversão dele, que eu não sei, que é o Augusto Cury. Ele escreveu 5 livros falando sobre a inteligência de Cristo. E escreveu mais um tanto de outros livros que fala para professores, fala para pedagogia de uma forma geral, para pessoas que trabalham em empresa. Ele desenvolveu uma nova teoria dentro da psiquiatria que se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome, não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome. Ele, portanto, tem um livro que chama Nunca Desista dos Seus Sonhos, ou Não Desista dos Seus Sonhos, alguma coisa assim. Lá no final, ele está contando a própria história dele, porque ele fala sobre 4 personalidades. E ele só cita a inicial do nome, para no finalzinho da solução do problema, ele coloca quem é a pessoa. Então ele fala de Abraham Lincoln, ele fala de mais outras 2 pessoas, e a última que ele fala é o AC, que é justamente Augusto Cury. Ele conta como foi a infância dele, como foi o negócio da escola, como ele era pobre, como é que ele trazia dentro dele o querer ser um cientista e querer um trabalho original. Ele conta na faculdade de medicina como que ele era contra as abordagens freudianas e de outros pessoal, como ele atendia pessoas e quis aplicar a teoria que ele desenvolveu e como a banca examinadora sempre rodou. Foi quando ele tentou mandar os escritos dele para editoras, e as editoras, ninguém queria editar o livro dele. Então ele pensou, eu preciso mostrar minha teoria numa personalidade que seja conhecida de todo mundo. Ele escolheu Jesus Cristo. Ele era, confesso, ateu, mas quando ele chega, capítulo 8 de João, que o pessoal traz aquela mulher que seria apedrejada por causa do adultério, e Jesus simplesmente declara naquele momento, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Ali ele se converte. De ateu, ele vê em Jesus realmente um homem, um filho de Deus, porque na teoria dele chama multifocal. A teoria multifocal, ele consegue ali explicar sobre Jesus, mostrar que você tem que evitar de tomar decisão nos primeiros 30 segundos. Porque é nos primeiros 30 segundos que você comete as maiores besteiras da sua vida. E ali Jesus dá um exemplo. Estão falando com ele e ele simplesmente passa uns segundos ali escrevendo na areia. Quando ele abre a boca, ele consegue mudar um discurso. E a coisa mais difícil quando você está lidando com uma multidão é você com uma frase mudar o discurso, mudar a cabeça dele. E Jesus conseguiu isso com uma frase: quem não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. Aí esse homem se converteu. Agora só contei um pouquinho dele para você entender agora. O que ele fala atualmente na psiquiatria de 2010, na verdade agora recente, de 2005 para cá. O que ele fala? Ele fala que em relação à tua memória, o objeto de estudo dele principalmente é a memória. A memória, ou seja, ele chama memória, mas Freud vai chamar de inconsciente. E você pode chamar o teu coração, o que você quiser. A verdade é que você não esquece daquilo que fizeram com você. Você não esquece da tia que te bateu, da irmã que te maltratou, do pastor que te mandou embora da igreja, da tua mãe que fez alguma coisa, da tua sogra, do teu cunhado. A história da tua vida, ela é impregnada de emoções que são gravadas
dentro do homem, está lá dentro da cabeça, mas em nenhum lugar da cabeça, se você pegar o cérebro de alguém, você vai lá procurar e não vai achar nada. Você não vai achar sentimento nenhum. Você vai lá, cadê o ódio? E procurar, aqui como é que é o ódio. Você não vai achar. Mas o sistema límbico é o sistema das emoções. O hipocampo é responsável pela memória. Agora, ele está falando da memória. E a memória, ele afirma, pelo objeto de estudo dele, a memória não se apaga. Não é como o computador no HD, que você aperta delete e apaga. Tá? Mesmo assim, você sabe que quando você perde dados no seu computador, é possível ainda recuperar. Para você, ele já sumiu, mas na verdade ele ainda está gravado no disco rígido, que é o HD. E com um sistema desenvolvido, a pessoa pode passar ali e recuperar seus dados. Ou seja, nem aquilo que você acha que apagou, de fato apagou. Está aí um exemplo, porque muitas vezes nós falamos com a nossa boca, isso, já perdoei. Já estou no passado, já esqueci. Mamãe, agora eu já abraço mamãe, já posso ver. Aquele meu marido, não, acabou, agora eu já consigo lembrar dele. Aquele pastor, aquela igreja, aquele meu irmão, aquilo, não, já passou. É que nem um HD, você acha que não está mais ali na sua máquina. Mas o diabo é que nem esse programinha que tem na informática hoje. Ele passa no teu HD e recupera os dados. Então ele olha para o teu coraçãozinho, fala coração, mas na verdade é tudo na cabeça, tá? Ele passa aquilo ali, o laser vermelho, porque ele é do cão, né? Então ele passa aquele leitor óptico em você. Olha ali, dia tal, do ano tal, no dia da semana tal, a hora exata aconteceu isso. Chá comigo. Aí ele vai lá e te cutuca para que você lembra. Veja como a cabeça da gente. A Jersey, por ser educado, não vou perguntar para ela quantos anos ela tem. Mas vou falar para ela assim. Quando você morava lá na cidade de Machado, em Minas Gerais, e você se sentia jovenzinha, bonita, e porventura se namorou, foi apaixonado por um menininho, você vai lembrar de uma música. Se a gente pega essa música e coloca para você ouvir aqui hoje, sem falar nada. A Edna chega aí, olha, comprei um MP3, olha que música que veio. Sem saber de nada, aperta o play, começa a tocar a música. O que a mente da Jersey faz? Volta no passado e traz toda a história. Como que ela sai da igreja? Abalada, triste, ou muito alegre, né? Porque se ela está triste hoje, ela pega um amor do passado que deu certo, a pessoa sai renovada, porque ela se apega a essas coisas. É assim que funciona a cabeça. Aí, veja o que acontece, portanto. A memória não pode ser deletada. A teoria multifocal do Augusto Cury, ele prova, pela terapia dele, que os momentos que você tem aí dentro de você, que você, na verdade, pode sobrepor uma imagem. Porque o que vale é a última impressão que fica. Tá? Vou falar de novo para você guardar. Lembra aqueles toca-disco? Que tocava o disco aqui embaixo? Aqui em cima você podia colocar mais 3 LP. Tá? Ele ficava com uma haste preta que segurava ele aqui. Na hora que a agulha aqui embaixo acabava a última música desse disco, a agulha vinha, o braço vinha, voltava para cá para a posição, e aqui uma engrenagem tinha ali, soltava um disco aqui em cima, ele estaria sobreposto, o outro que acabou de tocar. E agora a mesma agulha vai lá na onde é o disco. Começa a tocar a primeira música do disco que acabou de cair ali. Ou seja, uma imagem sobreposta, ela passa a valer dentro de você a partir do momento que você pega uma imagem nova e coloca sobre aquela outra. O que vai valer emocionalmente é essa última que ficou. Só que o diabo já deve saber disso muito antes do Augusto Cury, e ele faz de tudo para que você, mesmo que aconteça coisas boas, para você pegar como imagem. Só que as coisas boas passam por você e você não toma posse dela para colocar sobre aquela imagem. Você só se apropria de uma coisa
Porque você tem que tomar posse. É assim que a Bíblia ensina. Você tem que tomar posse, tá? Lembrando que Abraão, quando ele foi querer comprar aquele terreno para ele enterrar o morto dele, ele comprou. O rapaz não queria vender para ele de jeito nenhum. Eu falei, eu dou para você de presente. Ele falou, não quero. Ponha o preço que eu pago. Mas eu dou para você de presente. Não, eu quero comprar. Por quê? Você só tomava posse para ser senhor de uma terra quando você tinha propriedade. E se você tem uma propriedade que você não pagou por ela, era entendido como se você não fosse proprietário. E Abraão tinha que tomar posse da terra que Deus deu a ele. Então ele tinha que comprar, e comprou. Agora, você tem que tomar posse da terra que Deus deu a você. Que terra? O teu coração. Você tem que tomar posse, tá? Mandar embora os velhos moradores, para colocar esse novo morador, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, morando dentro de você. É Ele que vai selar a paz aí dentro. Só que essa atitude é você quem faz. Você pega e estabelece. Essa minha tia, essa lembrança que me machuca, por mais que eu estou falando que eu já abandonei, que eu já perdoei, não, isso machuca muito. Aí você pega uma experiência com o próprio Senhor, por exemplo, e você agora, a partir de hoje, você fala, Jesus, a partir de hoje eu coloco essa experiência sobre aquela dor. E agora aquela dor não vai mais me incomodar, porque eu fico com essa atitude que o Senhor me proporcionou. É isso que Jesus fez com o apóstolo Paulo. Ele tinha a dor da perda do dinheiro. A única coisa que sobrou para ele foi o título de cidadão romano, que mais lá na frente, para não sofrer mais, ele fala, vocês vão fazer isso, vocês vão amarrar aquele que é cidadão romano. Aí não fizeram aquilo, deixaram de bater nele. Tá? A mesma coisa foi lá em Filipos. Também ele apanhou, mas depois quando mandaram simplesmente como se tocando, ele falou, agora vai embora da cidade. Ele falou, não, vocês têm que vir aqui e falar pessoalmente que eu sou cidadão romano. Cidadão romano é um título familiar que ele fez uso, ficou para ele, mas o resto ele perdeu tudo. O emocional dele estava destruído. O corpo dele, como nós já falamos, estava destruído, porque pelas 5 chibatadas que ele levou, as 39 chibatadas, aquilo, segundo a história informa, aquilo deforma o corpo da pessoa. O apóstolo Paulo, ele era lutador de boxe, ele tinha um corpo invejável, ele era forte, porque você tem que ter um corpo forte para aguentar a luta com o diabo, porque o povo está achando que aí em nome de Jesus você vai lá e só vai vencer. Não é assim não. Em nenhuma guerra você só vence. Em guerra há um vencedor, mas dentro desse vencedor há muitas baixas. Há muitos mortos no exército que vence uma luta. Então você vai para uma batalha, você vai ser atingido de muitas maneiras. Só que você precisa ser forte, você precisa ter um emocional forte. A Bíblia te ensina a não voltar atrás, a não abandonar a igreja, a resistir firme, a ter fé, não olhar as circunstâncias, olhar para frente, perseguir, sabendo que Jesus está com você. Você tem que ser forte. E é este homem forte, essa mulher forte, que Jesus usa, porque essas pessoas que são ícones da igreja de Jesus Cristo na terra, nos nossos tempos atuais, vai ver a história deles, para você ver o tanto de sofrimento que tem. O que era isso? Era Deus treinando a pessoa. Vai ver o que está acontecendo com a vida de muitos. É Deus trabalhando, provando. Para Abraão, Deus provou e falou, você me dá o teu filho? No último livro da Rebeca Brown, ela conta direitinho sobre a morte da mãe. Na verdade, Deus veio até ela e disse assim, Satanás me pediu a tua mãe. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu entregue? Ou você quer que ela permaneça com você? Porque eu sei e ele também sabe que a tua mãe é a única pessoa na tua vida que te ajuda, que é o teu amparo. Se perder a tua mãe, você estará sozinha no mundo sem contar com ninguém. Ela não responde a pergunta e fala, Senhor, eu deixo para que o Senhor escolha por mim, porque o Senhor sabe a melhor escolha para mim. Passado alguns dias,
que eu não me lembro quantos dias, foi uma semana, o Senhor vem a ela e diz a ela: minha filha, em 2 semanas eu escolhi levar a tua mãe. 2 semanas antes do Natal. Chegou o Natal, ela foi para a casa da mãe dela, ela já estava iniciando o ministério contra a Irmandade, o satanismo. Não sabia nada sobre libertação. E Deus então estava ensinando ela do beabá. Ela vai para a casa da mãe, a mãe e o pai, compra um presente para a mãe, porque ela sabia que a mãe dela seria levada. Ela compra um presente que a mãe sempre quis. A mãe era secretária na clínica de medicina que a Rebeca tinha. Ela compra o presente, a mãe se alegra, então ela pega o carro e vai embora para a casa dela. 45 minutos de carro, da casa da mãe dela à casa dela. Ela chega em casa, o telefone toca. Era o pai dela falando: filha, volta para cá que sua mãe teve um infarto, está no hospital, tal. Ela corre para o hospital. O que aconteceu? A mãe, chorando, mandou chamar a filha e o marido. E disse assim: olha, eu vejo Jesus aqui do meu lado, e ele veio para me buscar, para que eu vá morar com ele na eternidade. Então, como ela era acostumada com coisa de hospital, ela sabia que havia um código de procedimento, que quando acontecia determinadas coisas, eles tentavam reanimar a pessoa. Era através de um código que colocava lá no prontuário, aquela papeleta que fica do lado da cama, que o médico chega lá e olha o que está acontecendo, sabe? Há um código que eles colocam ali. Como ela trabalhava na clínica com a Rebeca, ela conhecia tudo isso aí. Então, ela fala para o marido e fala: meu bem, eu sei que você vai ficar muito triste eu indo embora, mas eu quero que você me libere, porque Jesus está aqui e eu não quero ficar, eu quero ir embora com ele. E ele então falou: olha, eu amo muito você, vai ser muito difícil ficar sem você, mas pode ir com Jesus. Para a filha, a mesma coisa. Os dois chorando, a filha fala: mamãe, pode ir, mamãe. Os dois foram embora. Ela mandou chamar o médico. Ela disse assim: doutor fulano de tal, eu quero que o senhor me prometa, esta noite Jesus está me dizendo que eu vou partir para a minha casa eterna. Então eu quero que o senhor me prometa e escreva nesse prontuário que não é para fazer tal procedimento, que é para tentar trazer a pessoa de volta. Coloque aí, porque eu quero ir para casa com Jesus. O médico, sem saber o que fazer, liga para a família e fala: aconteceu isso. O que a Rebeca e o marido falou? O pai dela falou para o médico: pode fazer conforme ela pediu. Na madrugada, ela partiu com Jesus. Por que aconteceu isso? Porque uma pessoa estava batalhando contra Satanás. Aonde está isso na Bíblia? Satanás vai na presença de Deus e fala: eu quero Jó. Ah, existe meu servo? Claro, você deu tudo para ele, vamos ver se ele vai te servir. Vamos ver se ele vai aguentar ficar com você. Ele vai te negar. E Satanás havia pedido: tire dela, Senhor, o que ela mais ama e é o sustentáculo dela aqui na terra. Ela vai abandonar. Ela perdeu a mãe e não abandonou. Essa mulher, nós conhecemos ela pessoalmente em São Paulo em 2002. A Lu foi comigo, o pastor Paulo, o Júnior, a Denilza. Estava lá. A mulher está inativa até hoje. E Deus tem dado vitória a muitas pessoas. Vai ver a história da Ana Mendes. Tanto de coisa que ela perdeu. Vai ver a história da Mary Baxter. Vai ver a história dessas pessoas. Você vai ver que é uma história de perda. Por quê? Porque o diabo vai pedir algo em você. Porque os crentes de hoje que enchem igreja, é só aquelas igrejas que só estão dando para você. Só dando, e está prometendo uma vida tranquila nessa terra, com tudo de bom e do melhor. Mas a Bíblia fala diferente. O Senhor Jesus deixou claro para nós: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vence o mundo com dinheiro. A Bíblia ensina que você vence o mundo com a tua fé. Você vai perder coisas do seu emocional. Você vai ser colocado em solidão. Veja a Andressa esse ano que passou.
gostou? Foi gostoso dessa menina aí, o jeito que ela estava? Você queria trocar com ela? Deixa as humilhações. Por que está acontecendo isso? Porque está sendo treinado. A história da minha vida, que eu já contei várias vezes para vocês. Por que aconteceram tais coisas? Porque Deus precisava treinar. Então aprende. Agora Deus também sabe que na palavra dele está escrito: Deus fez a ferida, ele a sarará. Capítulo 6 de Oséias. O que está acontecendo com este homem chamado Paulo de Tarso? Deus tinha tirado tudo dele, levou ele para a caverna. Agora ele é levado para Antioquia. Veja a alegria dele de encontrar com Barnabé. As pessoas que marcam a tua vida. Barnabé e Pedro marcaram a vida de Paulo. Assista o filme Pedro e Paulo que tem aí. Você vai ver que há uma relação de amor entre esses dois. E não é um amor só de amizade, não. Cristo uniu estes dois. E diz a história por tradição, diz que Pedro vai para Roma e ele morre em Roma. Ele vai em Roma para poder se encontrar e dar um último abraço, olhar na cara de Paulo pela última vez, porque ele sabia que Paulo estaria morrendo por Jesus Cristo. Só que ele chegou lá, quase que não dá tempo. Não me lembro agora se deu tempo ou não. Me parece que não deu tempo. Quando ele chegou lá, Paulo já tinha sido decapitado. Por que ele foi lá e falaram para ele: Pedro, some daqui também, porque mataram ele, vão te matar também. E ele seguiu o exemplo de carinho do amigo dele. Se ele se entregou, não teve medo, por que eu vou ter medo? E foi lá que Pedro morreu também. E diz a tradição da igreja que crucificaram ele e ele disse: eu não sou digno de ser morto como meu Senhor, então faça de ponta cabeça. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Agora, ele já tinha Pedro, que marcou o emocional dele, o espírito dele. Ele também guardava uma boa lembrança de Barnabé, porque quando era o maior momento da vida dele, ele convertido chega em Jerusalém e queria ser aceito pela igreja que amava Jesus. Mas a igreja que amava Jesus estava cheio de marcas, de dores, porque este homem que agora estava dizendo que era cristão, era ele que tinha criado aquelas marcas. Porque por causa da perseguição deste homem, muitos ali tinham perdido esposas, filhos, tinham perdido maridos, porque não negaram a Jesus Cristo, por causa da perseguição deste homem. Agora este homem chega lá e quer abraçar e beijar os irmãos e ser aceito. Os irmãos da igreja não quiseram. Disseram não para ele. Não aceitaram de jeito nenhum. E foi mais um momento ali que ele sentiu dor no coração, porque ele se sentiu mais uma vez sozinho. E aí vem Barnabé, que era um homem pacificador. Ele era aquele homem pastor que tomava conta das pessoas, tinha paciência. Ele não era um homem que sabe para pregar. Ele era um homem para aconselhar, para dar suporte emocional. Era esse o ministério dele. Ele vem, vê a aflição de Paulo, ouve a história dele e apresenta a igreja. É este homem, Barnabé, que introduz Paulo no seio da igreja, para ser abraçado por ele. Agora, depois de 8 anos, vamos adotar que estes 8 anos, que a história diz, que é certo, que na verdade ninguém sabe. Mas vamos supor que seja verdade 8 anos, só para você ter noção. O que acontece? Ele sai daquela caverna, daquela situação toda, com todas as frentes que ele já tinha, achando que, e agora, como que vai ser? Ele tinha que crer que aquilo que Deus ensinou para ele, falou para ele, ele ia realmente começar a exercitar aquilo, só que ele não sabia como. De repente ele ouve dizer: há um homem chamado Barnabé te procurando. Você imagina a alegria de encontrar aquele homem. A alegria, ele viu o homem, ele se lembra lá daquele dia, do rejeitado, agora a mesma rejeição na caverna. Ele vê aquele homem que introduziu em amor para dentro da igreja, agora este homem aparece de novo para pegar Paulo e levar para dentro da igreja de Antioquia, e ele passa a ser chamado de mestre e profeta.
que fala que os espíritos passam pela pedra e vai embora para o mundo espiritual. E Deus coloca a igreja bem ali de baixo. Quem passa por aquela pedra encontra a igreja de Jesus Cristo e tem a oportunidade de escolher o caminho. Aí sim, ninguém passa por aquela pedra sem rosto. Agora para Deus há uma pedra que tem rosto. Jesus Cristo é a rocha, é a minha rocha, é o meu libertador. Esse Jesus Cristo tem um rosto. Está escrito, está escrito na Bíblia. Eu vou ler para você Romanos capítulo 8, verso 29. Olha o que Deus fala sobre você. Sobre você. O que Deus quer fazer? Você só guarda na tua cabeça o verso 28 e esquece o 29. Eu vou ler o 28 para você ver como você lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus tem um rosto, e Deus quer que você seja a mesma feição, o rosto de Jesus, para ser chamado irmão. Há muitos irmãos, agora há uma pedra de rosto humano, uma cabeça humana, mas tem rosto. Mas a nossa rocha tem rosto. E Deus fala, a nossa rocha que tem rosto é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora a nossa alma, o nosso espírito passa por essa rocha. Não a rocha que o diabo quis, é a rocha que é aqueles que eles rejeitaram, mas para nós é vida. Nós passamos e ficamos nessa rocha. A igreja Deus colocou bem ali debaixo daquela rocha, na rua chamada Sinom, na casa de um homem rico. O culto era feito no domingo, para que os judeus, que eram judeus, pudessem ir na sinagoga no sábado. Havia horários alternativos para que os pobres e os homens que eram escravos, depois de servir a seus senhores, também pudessem ir lá para casa, que é a igreja, cultuar a Jesus. Ali naquele bosque que também fizeram, o bosque de Dáfne. Tentou-se fazer de tudo, não foi com a carne que conseguiram ganhar os homens. Você sabe que Roma era uma cidade nojenta, não sabe? Agora Roma ficava escandalizado com Antioquia, por causa da imoralidade. Veja que foi naquele local de imoralidade que foi o palco das pregações de Paulo. Ah, sim, por isso que ele fala isso. Ele sabia. A gente vê lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantas coisas que Paulo fala nos escritos dele, e a gente fica meio perdido, não entende por quê. Agora, conhecendo a história dele, você vai vendo que ele sabe o que ele está escrevendo. Porque ele está escrevendo não é de palavra, de eloquência da mente dele. É porque o corpo dele gritava aquilo. Ele trazia a experiência no próprio corpo dele. Houve um período de tempo, aí no capítulo 11, vem o profeta Ágabo para Antioquia, ele vem de Jerusalém. Chegando ali, ele profetiza que vai ter uma grande fome. O povo recebe como profecia de Deus. Uns dizem que Antioquia era rica. Outros dizem que Antioquia era pobre, que a igreja era formada de gente pobre. Mesmo eles sendo pobres, eles aceitaram aquela revelação e começaram a juntar o que eles podiam juntar, porque eles pensaram na igreja de Jesus Cristo lá em Jerusalém. Eles começaram a juntar comida aqui em Antioquia. Isso foi no tempo do imperador Cláudio. E diz aí que isso deve ter acontecido no ano 46. Quem é? Veja mais uma cura. Preste atenção nisso. Mais uma cura na vida deste homem. Qual? Capítulo 6. Não, daqui a pouco eu falo disso. Eu já estou terminando também, tá? Mais uma cura na vida dele. Porque o povo mandou comprar comida até lá beirando o rio Orontes, que ficava pertinho de Antioquia. Mandaram comprar milho
compraram o que eles puderam comprar, armazenaram tudo. Então iam mandar para Jerusalém. A igreja elegeu 2 homens para levar isso. Quem foi esses 2 homens? Barnabé e Saulo. E Saulo levou Tito. Ele conta isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, em Gálatas. Ele conta como que foi essa viagem. E ele levou Tito. É aquele pedaço que os judeus lá espiaram Tito tomando banho sem roupa e viram que ele não era circuncidado e tiraram o sarro, dizendo que quem não era circuncidado era meio cristão. Aonde deu a rixa toda, que Paulo foi querer comprovar se as revelações que ele havia recebido de Deus era de fato o evangelho que eles tinham recebido na Galileia e na Judéia. E tanto Pedro, quanto João, quanto Tiago, estes 3 não censuraram ele em nada. Ao contrário, Tiago levantou a mão e o abençoou, e ele foi recebido agora como apóstolo. Porque o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo era o mesmo evangelho que eles lá tinham recebido. E ele falou: eu vim aqui pessoalmente porque eu não queria correr o risco de correr em vão. Quando ele vai para lá, levando essa comida, você pensa assim: só deram comida para os crentes. Errado. Eles deram comida para a igreja, para os irmãos da igreja, e deram comida para outras pessoas também. Quem precisava, eles estavam dando comida. Flávio José, historiador, também judeu, declara, ele, Tácito e Teotônio, estes 3 historiadores na história comprovam que houve este período de fome em Jerusalém. São escritos que se comprovam. O que aconteceu? Eles chegaram lá. Vocês lembram que na época do capítulo 6 e 7 em Atos, foi explicado que enquanto os discípulos, apóstolos, estavam servindo a mesa, estava deixando muito a desejar pela palavra, e muitas pessoas estavam ficando sem distribuição de alimentos. As viúvas foram fazer um pedido para eles. Então alguém disse: vamos buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo mandou que se escolhesse dentre o povo homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos, para ficar neste serviço. Quem era o diácono que fazia este serviço, que era amado pelo povo? Estevão. Quem era o fariseu que era temido pelo povo? Saulo. Capítulo 6 diz que havia um debate público, e ali cita os da Cilícia. Cilícia é Tarso, é Paulo. É a comprovação que Paulo debateu publicamente com Estevão e perdeu. Agora, Estevão era amado naquela época, porque ele ia diante das necessidades das pessoas. Agora, o que Deus está curando? Está levando novamente este apóstolo Paulo para Jerusalém com comida. Chegaram lá e entregaram aos presbíteros da igreja. Mas como eles não tinham pressa, eles ficaram lá. Porque os apóstolos mantiveram a palavra lá do começo de Atos. Eles não foram distribuir, mas Barnabé e Paulo ajudaram na distribuição. Aquilo que ele admirou de Estevão, agora Deus estava permitindo que ele também fizesse e fosse amado pelo povo. Ele ficou tão feliz que ele foi para o templo orar. E quando ele entra no templo, se cumpre mais uma profecia. Porque Jesus, quando estava nos braços de Simeão, lá no templo, quando José e Maria foram oferecer o sacrifício da lei, a rolinha e o pombo, o sacrifício de pobre da lei, quando Simeão pega aquela criança, ele fala, eu vou mostrar aqui para você, que eu não sou obrigado a decorar essas coisas. É só pegar aqui Lucas capítulo 2, que fala sobre a apresentação. Vamos pegar aqui deixa eu achar aqui. Eu não tinha procurado qual era o texto, por isso eu não sei qual é o versículo. Aqui, é o verso 22 do capítulo 2. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado,
e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha o que ele ora: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha agora, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Na vida do apóstolo Paulo, agora chegando em Jerusalém e sendo recebido como apóstolo pela igreja de Jerusalém e designado Pedro para os da circuncisão e Paulo para os gentios. Cumpre a oração que Simeão, com Jesus aqui nos braços, declarou ao Pai. Luz, a qual preparaste para os gentios. Paulo entra no templo feliz, vai agradecer a Deus, e está ali de pé, fecha os olhos, e ali ele simplesmente ouve a voz de Deus. E Deus fala para ele: sai daqui rapidamente, porque eles não ouvirão o teu testemunho. Mas sabe o que ele queria fazer? Ele queria ficar, porque a vontade era tanta vontade de confirmar os irmãos, porque ele falava, mas Jesus, agora esse povo sabe. Veja, ele tinha entregado os alimentos às pessoas que estavam passando fome, estavam morrendo de fome. Agora essas pessoas que tinham brigado com ele 14 anos atrás, porque quando ele sobe a Jerusalém agora, era 14 anos da conversão dele. 11 anos depois daquela vez que ele não foi recebido para a igreja e teve que ir embora para trás. Agora, 11 anos depois, dando 14 anos da conversão dele, ele está ali novamente e vai entregando os alimentos às pessoas. E agora ele pensa com o coração dele: as pessoas agora vão testificar que eu sou aquele homem, eu não sou vira-casaca não, eu sou aquele homem que de fato se converteu. Agora eles vão aceitar o meu testemunho de quem era fariseu, de quem respeitava a lei e que agora tem declarado que Jesus Cristo é o Messias. E ele achava que se o ouvido não fosse suficiente, a fome iria abrir os olhos e o ouvido deles para o aceitarem que o que ele falava era verdade. Mas Deus vem em espírito e fala para ele, ali no templo, em êxtase, fala para ele: sai daqui agora, porque eles não vão receber o teu testemunho. Então ele é obrigado a voltar para Antioquia. Chegando em Antioquia, alguns dias depois, começa o capítulo 13, falando que havia na cidade os homens, e que o Espírito achou por bem separar estes homens, Barnabé e Saulo, para uma obra que iriam realizar. Então eles foram enviados pela igreja de Antioquia na primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Então aqui acaba a nossa história e sábado que vem a gente começa a falar da primeira viagem missionária. Mas para encerrar, nessa volta de Jerusalém, lá em Jerusalém, grava isso, ele foi curado nas emoções, porque Estevão, em vários momentos ele falou o quanto que Estevão marcou a vida dele. Ele podia invejar como Estevão era amado. Agora Deus permite que ele também fosse amado pelas pessoas pelo distribuir da comida. Deus curou novamente. E quando eles voltam de Jerusalém para Antioquia, eles levam o sobrinho de Barnabé, que é João Marcos. Esse João Marcos era muito ligado a Pedro, e foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, por volta do ano 50. Agora eles voltam e vai junto com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Esse João Marcos é tido pela história. Quando Jesus foi preso lá naquele jardim,
foi preso? Diz ali de um jovem, de um menino, um jovem, que seguiu Jesus, mesmo ele estando sem roupa. Ele largou tudo e foi seguindo Jesus. Diz a história que este menino do jardim que seguiu a Jesus é o João Marcos. Tá? João Marcos, ele escreve a história dele baseado no relato de Pedro. É Lucas. Lucas escreve os escritos dele baseado no relato de Paulo. Tá? Amém? Espero que vocês tenham pego carona nessa história, porque Deus chama, coloca você na fogueira, mas Ele cura as feridas. Ele te prova, Ele te dá condições de demonstrar o amor, tá? Para muitas pessoas, por exemplo, a Valnice Milhomem, Deus falou para ela: eu não quero que você caia. Mas não falou isso para mim, não falou isso para tantos outros pastores, mas falou para ela: não case, você não vai ter o presente do casamento. Portanto, você não vai ser mãe. E essa mulher está aí. Ela é a fundadora do Ministério Palavra da Fé, que é hoje a Igreja INSEGEP, Igreja Nacional do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ela não casou. Agora, Deus pediu a mãe da Rebeca, mas não pediu a mãe da Valnice. Então Deus, Ele trabalha individualmente com pessoas, não é regra. Mas, misericórdia, pediu a mãe, agora Deus vai pedir a minha mãe também. Não. Tem gente que Deus não pede nada e nem permite que ela cresça com coisas que a igreja conhece, porque ela não tem fé suficiente. Então ela tem que ficar criança eternamente, só para ir para o céu. Porque tem muitos evangélicos em igrejas por aí que não podem crescer, porque eles não têm fé para suportar determinados tipos de luta e conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado. E o povo de Deus, infelizmente, são preguiçosos. Eles preferem não conhecer para eles não terem que dar testemunho naquilo que eles aprenderam. As pessoas ainda têm medo de Deus. E Deus continua indo às pessoas. Você quer a minha bênção? Então escolha. Se você escolher o ministério que eu tenho para te dar, talvez eu queira que você... Deus não permitiu que eu fosse psicólogo. Passei 12 anos, fui curado esse ano, né? Começo desse ano que eu fui curado. 12 anos depois. E ainda de vez em quando me vem a lembrança e eu tenho que manter a palavra. Não, essa história agora acabou. Agora eu já entendi tudo. Eu não preciso. Eu tenho que ficar com aquilo que Deus me deu. Muitas pessoas, quando Deus fala para elas: eu quero que você escolha. Eu posso te dar tal coisa ou posso não querer te dar tal coisa. E muitos falam: ah, Senhor, eu quero a tal coisa. E o Senhor fala: muito bem, não tem problema. Você vai continuar me tendo como teu Deus, como teu Pai. Eu vou te ter como meu filho, mas determinados tipos de segredos e aprofundamento na revelação entre eu e você no mundo espiritual, você não vai ter. É assim que acontece. Nós fazemos escolhas. Tem muitos pastores que conhecem Deus por experiência. Tem muitos pastores que sabem pregar sobre Deus, mas não têm a experiência. É muito bom para pregar, é bom para motivar a igreja a falar sobre a história, pregações, mas não viu, não tocou. Aqueles que têm escolhido andar com Deus, mesmo perdendo determinadas coisas, aprenda uma coisa: com Deus nunca se perde. E foi o apóstolo Paulo que fala em Coríntios capítulo 15: aquele que escolhe servir a obra do Senhor nunca fica sem recompensa. Nunca fica sem recompensa. Guarda isso. Vamos ficar de pé? Nós vamos participar da ceia do Senhor hoje, porque amanhã eu convidei o Luiz Lauro para estar aqui na igreja. Amanhã seria a nossa ceia. Mas como ele é visitante, vai ter outros visitantes aqui, e a nossa ceia é algo tão nosso, tão particular nosso, que eu não iria me sentir bem com pessoas que não nos conhecem, não estão acostumados com o jeito que nós, a liberdade que nós temos com Deus. A princípio, a preferência, era transferir para domingo que vem. Mas Deus é quem sabe das coisas. No meio da semana o Senhor testifica, né,
que a gente podia tão somente fazer no sábado, sem problema nenhum. Então nós vamos hoje. Primeira vez que vai tomar ceia aqui com a gente, Samuel? É, né? É? Tá. Então, para você e a gente que são visitantes, é a primeira vez, a gente sempre participa da ceia do Senhor como algo útil para nós dentro do mês. Por exemplo, aquilo é um pãozinho, portanto, é matéria, é massa, segundo a ciência, não é? Então, aquilo é real, é verdade. Da mesma forma que a gente come e sabe que quando você está mastigando, triturando o pão, nós estamos lembrando do que Jesus sofreu no corpo dele por nós. E quando este pão ele desce as suas entranhas, ele vai para dentro do teu corpo, assim, desde as primeiras ceias, nós aprendemos que este elemento da ceia, você toma posse da tua bênção hoje, e ele é o elemento material, que vai para dentro do teu corpo, representando a verdade da relação espiritual que você conquistou hoje no culto. Floreiei tanto que eu não sei se você entendeu. Falando simples, este pãozinho que você vai mastigar, engolir, vai para dentro do teu corpo, ele vai ser igual o batismo. Nós não descemos a água para representar a morte de Cristo Jesus e não voltamos à terra para representar a ressurreição, morremos a morte de Cristo e agora voltamos. Isso não é um sinal dentre os homens daquilo que aconteceu no Espírito? Então, o elemento da ceia é a mesma coisa. Ele é um sinal na presença dos homens daquilo que a gente está recebendo espiritual, daquilo que a gente já recebeu. E hoje nós falamos sobre cura das emoções. Como Deus curou dando uma nova família para ele. Como que Deus curou dando oportunidade para ele também ser amado pela população de Jerusalém. Como Deus curou, permitindo que ele pudesse gerar vida e não mais sendo a imagem da morte que ele levou ao povo. Antioquia marca a vida deste homem, porque inicia complementa uma restauração que Deus já vinha fazendo. Tá? Isso eu quero que você pense. O que é que Jesus precisa te curar? Que tipo de imagem? Será que você não está sem fé? Será que você não vem tão fraco que você vê a igreja como uma mesmice? Que você só não deixa de vir à igreja porque você é covarde, você não tem coragem? Mas, na verdade, você não deixa a igreja por covardia, mas na fé e no Espírito você já tem abandonado a Deus. E eu estou te dando a oportunidade hoje em Jesus Cristo, em tomar essa ceia, vendo que Deus sim coloca você muitas vezes no isolamento, coloca você muitas vezes no sofrimento, mas Ele te dá a oportunidade de restauração e Ele vai te dar um novo tempo de vida. Ele vai te dar condições de colher aquilo que foi plantado. Quem colhe não é aquele que plantou. Essa é a lei no reino espiritual. Portanto, hoje, pensa aí, o que é que está doendo em você? O que é que você tem perdido? O que é que você acha que está difícil? Por que essa tristeza de dentro de você? Então saiba que Jesus Cristo não tinha motivo para deixar os céus, a não ser pelo amor que Ele sentiu por mim e por você. Ele veio na terra para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Ele ficou ausente do Pai, Ele sofreu no corpo do pecado uma coisa que Ele não precisava. Ele deixou a presença dos céus do Senhor, fisicamente falando, porque Ele precisava entrar num corpo humano para representar e pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Ele fez isso por você, por mim, por amor. Então agora Ele sabe que você também pode receber novidade de vida. E a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem uma novidade de vida. Será que você tem vivido novidade? Na verdade, a novidade nossa é a marca do nosso passado. É a dor, é a fome. Nós não deixamos a Deus porque nós amamos a Jesus Cristo de verdade. E nós enfrentamos espinhos, cacos de vidro, nós vamos até mutilados, mas nós queremos ficar com Jesus. Nem que um pedacinho nosso que chegue lá, apenas. O resto vai ficando pelo caminho, pelo sofrimento. Mas, ainda que seja assim, nós somos perseverantes. Agora entenda, Jesus quer hoje dar uma bênção no teu emocional e colocar uma cura no teu emocional.
E você vai receber isso como selo, que é a presença da própria vida dele. Você vai comer este pão, vai beber deste vinho, que é o símbolo na igreja do sofrimento dele no corpo, do sofrimento dele no espírito, na alma e no corpo. E o sangue vertido abriu um novo e vivo caminho para você, a comunhão que nós temos hoje. Essa é a certeza. Você vai comer deste pão, beber desse vinho, ele vai ser um sinal materializado dentro do teu corpo, daquilo que Jesus está te dando hoje, uma condição para ser renovado, restaurado. Ou seja, usando as palavras do Augusto Cury, Deus está dando oportunidade para mim e para você agora, para que, já que não conseguimos deletar alguma imagem dentro de nós, então nós vamos sobrepor uma imagem nova. E a imagem nova é: Ele sofreu muito por mim. Certo? Alguns homens lá no passado, quando morreram queimados na fogueira, eles declararam: Ele sofreu muito por mim. Jerônimo Savonarola foi um que morreu assim, e ele declarou ali sendo queimado: Ele sofreu muito por mim. Está aí o sinal. E nós também podemos sofrer com Cristo Jesus, para também tomar parte na vitória de Cristo Jesus. É isso que Paulo ensinou aos romanos. Consagramos a Ti, Senhor, este pão e este vinho, porque para nós representa a vitória de Jesus Cristo. E agora nós consagramos ao Senhor, principalmente porque hoje o Senhor está nos concedendo, nos dando condições de receber uma bênção do Senhor, curando parte da nossa emoção. E nós temos recebido isso hoje pelo exemplo da vida de Paulo, como eles falaram. Agora podemos ter o sinal material dentro do nosso homem, daquilo que o Senhor tem feito especialmente agora. E nós temos a ceia para sacramentar o que temos recebido agora. Consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Podem vir à frente, entrega o teu pão, entrega o teu vinho. Senhor, cada um de nós, teus servos, estamos tomando parte agora deste pão e deste vinho, e estamos diante da igreja e como igreja, tomando posse desta palavra de renovação que temos por tua parte, e foi agora demonstrada na vida do teu servo Paulo. Nós também temos muitas feridas dentro de nós, que temos ansiados há muito tempo, estávamos desejosos de cura. Hoje aprove ao Senhor sacramentar pelo menos uma cura dessas emoções, desse nosso histórico, para mostrar o quanto o Senhor nos ama. E nós tomamos o pão e o vinho como testemunha no mundo espiritual e diante dos homens. Este é o sinal dentre os homens que nós temos recebido. Nós recebemos, tomamos posse e podemos agora comungar com o Senhor. Este momento de comunhão, porque na verdade o Senhor mora conosco, vive em nós todos os dias. Em nome de Jesus. Pode comer do pão e beber do vinho. Te agradecemos, ó Deus, por este dia que podemos ter a renovação dessa aliança e a cura da tua parte nas nossas emoções por causa dessa aliança. E curando mais um pedaço da nossa alma, significa que mais um pedaço do nosso homem espiritual é liberado para conhecermos o Senhor em espírito e em verdade, para conhecer mais e mais o Senhor. É mais um pedacinho do céu que se nos abriu hoje diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e recebemos deste carinho do Senhor, deste teu favor, em nome de Jesus. Vamos consagrar.